Olá, família abençoada. Muito bem, meu querido, apaixonado aí pela palavra do Senhor. Estamos aqui mais uma vez. Pega aí a sua Bíblia, abre aí a palavra do Senhor, lá no nosso livro de Apocalipse. Hoje no capítulo 10, né? Nós vimos a semana passada o capítulo 9, as 6 trombetas, uma realidade muito terrível, né? Mas que é fato, e eu tenho até, em algumas mensagens minhas, antes de começar a mensagem, eu tenho falado para a igreja sobre como que, quando a gente estuda o livro de Apocalipse, na medida que você vai lendo e estudando, você vai percebendo a profundidade dos mistérios de Deus, da revelação de Deus, dentro do tempo em que você está vivendo, né? E por nós estarmos vivendo um tempo muito atípico, mas que, na verdade, faz parte de toda essa revelação, né, que está enquadrado dentro dessas 6 trombetas, tá? Mas vamos aqui, está aí com o seu caderninho preparado, ou então está aí gravando, né? De repente você quer gravar também para depois você ouvir, enfim, fica à vontade, meu irmão. Eu estou aqui para servir você, honrar a tua vida, ministrando na tua vida esse estudo, para que você possa cada vez mais estar se preparando, né, para coisas que o Senhor tem para a nossa vida, tá bom? Para a sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo de compartilhamento, de ministração da Tua palavra, meu Pai, desse estudo tão maravilhoso, ó Deus, do último livro do Novo Testamento, da Bíblia, a revelação que o Senhor trouxe a João, ó Deus, e nós queremos louvar o Teu nome. Nos dê sabedoria, discernimento, para juntos, ó Deus, estudarmos e sermos cada vez mais esclarecidos acerca dos planos do Senhor. Nós oramos entregando-nos nas Tuas mãos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, querido. Nós temos aqui no capítulo 10, eu quero que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque a gente vai acompanhando pela palavra, né? E nós temos aqui no capítulo 10 o prelúdio, né, vamos dizer assim, é um tempo de silêncio até a 7ª trombeta, né? Porque nós estamos falando sobre as 7 trombetas, e aí soaram mais 6 trombetas, e estamos agora aguardando a 7ª. As 6 trombetas já foram soadas, pastor? Já, desde a ascensão de Cristo até agora, as 6 trombetas já foram soadas. Agora nós estamos na iminência da 7ª trombeta, e as últimas 3 trombetas, que a 5ª, a 6ª, depois a 7ª, que foram anunciadas como ais que viriam, ou seja, de dor, de sofrimento, né? E é o que nós temos visto. A 5ª trombeta foram os gafanhotos que saíram do abismo, que vieram para atormentar os homens que não têm o selo de Deus, né? Porque nós que temos o selo de Deus, nós não somos atormentados por Satanás, irmãos. Não, nós temos a paz de Cristo dentro de nós, né? A 6ª trombeta é uma cavalaria inumerável que mata 1/3 parte dos homens, das pessoas que resistem, que endurecem o coração, dos ímpios, né? Na verdade, quando a 7ª trombeta tocar, não haverá mais chance para os pecadores, para esses que resistem, para esses que endurecem o coração. A 7ª trombeta aponta exatamente para o juízo final. Então, será tarde demais, né? Nós temos que pregar agora e falar agora, né? Também entre a 6ª e a 7ª trombeta, como eu falei no início, tem esse interlúdio, né? Que vem preparando com uma mensagem forte, né? Uma mensagem de um anjo, na verdade, forte, trazendo o livrinho aberto em sua mão.
E aí os versículos de 1 a 7 traz a descrição do anjo, né, forte. Há mais de 60 referências aos anjos no livro de Apocalipse, só no livro de Apocalipse. Eles são os exércitos de Deus enviados para realizar o propósito de Deus aqui na terra. Raramente nós pensamos nelas ou nesses anjos como espíritos ministradores em nosso favor, como diz Hebreus capítulo 1, versículo 14. Eles são, na verdade, ministradores, né, de Deus, né, para abençoar as nossas vidas. Os anjos são valorosos em poder, mas há anjos mais poderosos que outros. E aqui nós temos a descrição de um anjo forte, que tem grandes semelhanças com Deus e com o Cordeiro, né? Há semelhanças estreitas entre esse anjo e o próprio Cristo, né? Contudo, no Apocalipse, anjos sempre são anjos. Cristo nunca foi chamado de anjo, né? Anjo não recebe adoração. Apocalipse não confunde o Senhor, que está sentado no trono, com os seus emissários que descem à terra. Não, né? Com os seus anjos. Esse anjo forte, ele vai anunciar a 7ª trombeta, ou seja, ele vai anunciar quando virá o fim. Esse anjo, ele desce do céu envolto em nuvem, né? E a gente precisa entender a figura dessa nuvem, porque, na verdade, Deus conduziu o povo de Israel, queridos, através de quê? De uma nuvem luminosa. Sempre a Bíblia se refere a nuvens, né, como vindo do céu e como anjos, como algo que vem revestido do céu, né? Quando Deus apareceu a Moisés, foi numa nuvem de glória. As nuvens encobriram o monte Sinai, Sinai, né? Deus faz das nuvens a sua carruagem. Então, nuvem é uma figura, né, muito utilizada na Bíblia para traduzir aquilo que Deus traz do céu, né? Esse anjo, ele tem um arco-íris por sua cabeça. E a gente sabe que o arco-íris, querido, é o símbolo da aliança de Deus. Então, para demonstrar a aliança de Deus com a sua igreja. Este anjo, ele também tem um rosto como um sol. Esta é a mesma descrição de Jesus Cristo em Apocalipse 1, versículo 16. Lembra que quando Jesus apareceu em glória, na transformação, o seu rosto brilhava como o sol, né? Mas não era Jesus, tá, aqui. Era um anjo que tinha o rosto parecido exatamente assim, com essa aparência, né? Iluminando assim, brilhando assim. Esse anjo tem as pernas como colunas de fogo. Lembram que em Apocalipse também 1,15, essa descrição é do Cristo glorificado, né? Onde ele pisa e ele queima e ele purifica. Tá? Então traduz realmente da onde vem esse anjo. Esse anjo forte, ele estava ali próximo ao trono, né? E esse anjo tem na mão um livrinho, né? Esse livrinho, querido, ele não dá o sentido de rolo, ou seja, algo que será revelado. Esse livrinho, ele está aberto, no sentido de que o seu conteúdo, ele já é conhecido. Há pessoas, há teólogos que identificam esse livrinho como a palavra de Deus que deve ser comida e pregada no mundo, né? O versículo 11 desse capítulo 10 mostra isso daí. Então, no meu ver, no meu entender, esse livrinho, ele está fazendo uma referência à Bíblia, a palavra de Deus, que é conhecida e pregada no mundo todo, né? E esse anjo, ele mostra isso. Esse livro que João vê, é a própria palavra do Senhor. Lembrem-se, queridos, que ainda não tínhamos o Novo Testamento. Tá? João ainda não tinha o Novo. O João tinha os rolos, né, do Velho Testamento, os rolos. Não tinha a Bíblia ainda como um livro, né? E aí ele tem essa visão já da Bíblia, né, do livro sagrado, do livro já revelado. Muito 10 isso daqui, muito lindo isso daqui, né? Esse anjo tem o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Isso aqui representa o quê? O mar e a terra representam a totalidade do universo criado.
Então, quando vem essa figura que um pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra, é nesse sentido, né, de totalidade, de domínio, de controle. Esse anjo tem voz como de leão. A voz do leão é a voz do juiz que se aproxima. Então, já mostrando isto, né, a voz de Deus é semelhante a um rugido de um leão. Esse anjo, ao falar, ele ouve-se 7 trovões. Não nos é informado por que João agora não pode escrever sobre o conteúdo dos 7 trovões. Lembre-se, irmãos, que 7 é um número simbólico, é um número da perfeição. Então, esses trovões, eles são semelhantes à voz poderosa de Deus como um trovão. Então, 7, no sentido da voz, do poder, da palavra do Senhor, eles estão dirigidos aos inimigos de Deus. O contexto desse capítulo pode nos ajudar a entender, porque sempre que a palavra trovões aparece em Apocalipse, ela aparece no sentido de dar um aviso de algo que está próximo para acontecer, um aviso, né, de algo da ira de Deus, da manifestação da ira de Deus. O juízo está se aproximando, então o sentido é esse daí. Mas João não sabia o que estava escrito ali ainda, né? Haviam outras revelações que ainda não foram trazidas para nós, tá? Esta revelação, semelhante àquela que Paulo teve no céu, que ele não podia contar, né? A mesma coisa João aqui. Ele não podia contar, ele não podia descrever. E essa foi a direção que o anjo deu para ele. Esse anjo se posiciona como um conquistador universal. A postura do anjo é a de um conquistador do território, né? Ele reivindica para ele o mundo inteiro. Ele está representando, na verdade, a própria pessoa de Jesus Cristo, porque, obviamente, só Jesus pode fazer esse reclamo, né? Só Jesus pode reivindicar, porque foi Jesus que deu a vida dele, que pagou o preço pelo mundo inteiro, tá bom? Então, nós vemos aí, os versículos 5 a 7, vimos aí a declaração do anjo, a solenidade de como o anjo declara a sua palavra. Olha aí, o anjo que vinha em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita em direção ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou o céu, a terra e tudo que nele existe, exclamando: eis que não haverá mais demora. O anjo levanta a sua mão direita do céu, irmãos, e faz um juramento. Então, aqui você já percebe que esse anjo não é Jesus, né? Como que Jesus, o Filho, ia fazer um juramento em nome de Deus? Então, já descarta essa possibilidade. Esse anjo, ele faz um juramento, né? Levanta a mão direita dele, faz um juramento ao próprio Deus que está sentado e que criou os céus e a terra, exclamando: eis que não haverá mais demora. É o que o anjo está falando ali para João, revelando. O conteúdo do juramento é esse: não haverá demora para a chegada do juízo. Por que ainda a gente imagina assim, que está demorando? Por que Deus parece demorar? Deus, na verdade, querido, tem adiado o julgamento dele para que os pecadores perdidos tenham tempo de se arrependerem. E esse foi o propósito da 6ª trombeta. Se vocês lembram que eu falei, era exatamente para o arrependimento, para levar as pessoas a se arrependerem, tudo isso, todas as desgraças que têm acontecido, é para tentar despertar o homem. Eu creio que nesse momento que o mundo todo presenciou, né, a drástica destruição das economias do mundo, né, milhares de vidas foram ceifadas, é um momento do mundo parar e se despertar, que Deus está trazendo algum aviso através disso. Deus está mostrando ao homem: olha, é hora de se arrepender, né? É hora de você se voltar para mim. Então, na verdade, querido, quando ele fala não demora, não vai demorar, não haverá mais demora, é que está próximo para ser julgado, né? Para vir o juízo final. Quando a 7ª trombeta tocar, haverá
a revelação total dos mistérios de Deus, o desvendamento total dos mistérios de Deus. Mas eu quero dizer para você o seguinte: quando o anjo tocar a trombeta, então, querido, não haverá mais tempo. A consumação vai acontecer, a ira, o juízo final de Deus. Preste atenção que no versículo 7, e que nos dias da voz do sétimo anjo, nos dias, então, não diz no momento em que soar a trombeta, mas nos dias da voz do sétimo anjo. A ideia é clara: a sétima trombeta não será tocada só por um instante, mas simboliza um período de tempo que essa trombeta irá soar. Todos os olhos verão, todas as nações, todas as pessoas verão isso. A sétima trombeta, querido, será algo estrondoso para que todo mundo veja. Todo mundo veja. E será algo assim muito terrível, muito terrível. E aí vem aquelas interpretações que a gente conhece. A igreja, ela será arrebatada na sétima trombeta, né? Quando o Senhor vai levar a igreja dele. Nós já conversamos sobre isso no capítulo, antes do capítulo 1, né? Na verdade, na introdução do livro de Apocalipse, né? E aí João recebe a ordem para comer o livrinho. Na verdade, quem não come o livro não tem como pregar, né? E ali a ideia é a seguinte: a ideia é absorver a palavra, é ler a palavra e praticar a palavra e viver a palavra, né? É o que o anjo, na verdade, está dizendo. A palavra de Deus é comparada com uma comida, né? E diz claramente aqui que ela é doce na boca, mas é amarga quando você a engole, porque na verdade é isso que a palavra de Deus faz. O evangelho é doce, mas quando você vai vivê-lo, ele exige renúncia, exige uma série de coisas que você conhece, que você sabe, né? E por isso que na boca ele tem um paladar doce, né? Mas no estômago ele é amargo. E a Bíblia diz, a palavra de Deus é doce como mel, né? O evangelho, querido, ele é doce quando experimentamos, mas quando nós vemos as implicações dele na vida daqueles que o rejeitam, é duro. Jesus chorou sobre Jerusalém, Davi chorava, Jeremias também chorava, Paulo também igualmente chorou, diante de pregar o evangelho. As pessoas rejeitaram o evangelho. Não é porque o evangelho é ruim, é porque para viver o evangelho é algo muito amargo, porque você renuncia a você mesmo para poder viver o evangelho do Senhor. João é ordenado a continuar profetizando. O versículo 11 diz isso. Determina um significado pequeno livro. Ele é uma afirmação do ministério de João. O fim ainda não veio, mas está às portas. A época final, o dia da sétima trombeta, na verdade, o período já está para começar. Enquanto isso não acontece, o anjo está dizendo: olha, o trabalho da igreja continua, esse evangelho tem que continuar sendo pregado ao mundo inteiro, com rapidez, porque o juízo já se aproxima e não tardará. A tarefa é urgente, querido, porque o juízo se aproxima. Então, é mercê que a gente pregue logo o evangelho, todo mundo. O evangelho está sendo pregado em toda a terra, está sendo levado através das redes sociais, da internet, no mundo globalista. É o que nós enxergamos hoje. E quando você olha por esse prisma, você começa a enxergar e ver realmente isso está para acontecer. A sétima trombeta está para soar, não é? Aleluia! Então, esse capítulo 10 é um preparo, vamos dizer assim, né? Agora vamos para o capítulo 11. O capítulo 11, querido, ele continua aí, a igreja selada, perseguida e glorificada. É ainda um pouco o interlúdio antes do toque da sétima trombeta, né? No capítulo 10 nós vimos o anjo lá trazendo o livro, né, o livrinho aberto e tal. Agora, no capítulo 11, nós veremos de forma viva a missão da igreja no mundo. A proteção da igreja, a proclamação, a perseguição, o triunfo, então o surgimento triunfante e vitorioso do reino de Deus.
né? A igreja, no capítulo 11, ela é representada pelo santuário de Deus sendo medido. É um capítulo assim, se você for lê-lo, você vai ter dificuldade de entendê-lo no primeiro momento. Então preste bem atenção. O capítulo 11, versículos 1 e 2 diz: então foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir, e também recebi a seguinte orientação: prepara-te e mede o templo de Deus, o seu altar, e conta os adoradores que lá estão reunidos. Contudo, não consideres o pátio exterior, não tome suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Então, o que simboliza esse santuário? Simboliza o que, pastor, esse santuário? Não é santuário, irmão. Aqui não é um sentido literal, não é uma igreja, né? Não é um santuário. Na verdade, aqui simboliza a igreja verdadeira. Todas as pessoas salvas, todos os verdadeiros filhos de Deus que o adoram em espírito e em verdade. É o que simboliza isso daqui. A corrente dispensacionalista acredita que João está falando de um santuário literal que será erguido em Jerusalém, um santuário físico. Essa é uma interpretação dentro de um contexto de uma visão judaica, e não de uma visão cristã. Isso é o que os judeus, né, acreditam nisso daí, mas não de uma visão cristã. Na nossa visão cristã, esse santuário medido são os filhos de Deus, toda a igreja, né? Existe uma outra corrente que acredita que esse capítulo está falando da salvação dos judeus e não da igreja. Mas, na verdade, esse capítulo está falando da igreja do Senhor. Então, o que simboliza essa medição do santuário? Na verdade, querido, uma medida que é imunidade contra danos. Ou seja, ele está falando da multidão de milhares de pessoas salvas, seladas pelo Espírito Santo, né? Olhe, João, milhares de pessoas, é como a figura dos 144 mil selados, né? Que também é um número, não é um número literal, dos homens que receberam o selo de Deus. Você pode fazer essa comparação, né? Esses que são medidos são os verdadeiros adoradores, o verdadeiro Israel de Deus, a verdadeira igreja, em contraste com os gentios, aqueles que permanecem na impiedade, que vão perseguir a igreja, que adorarão o anticristo, né? Então, não sei se você conseguiu aí pegar isso daí, mas prepara-te e mede o templo de Deus, seu altar, e contra os adoradores que lá estão reunidos. Prepara-te, mede o templo, ou seja, vê as milhares de pessoas, e ele tem essa visão. O seu altar conta os adoradores que lá estão reunidos. Quem são os adoradores que estão reunidos no templo? Somos nós, queridos, porque o templo do Senhor somos nós. Entenda essa verdade, né? Para você poder entender melhor esse texto aqui. Contudo, não consideres o pátio exterior, não tome suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Olha só o que é isso aqui, querido, né? O que simboliza esses 42 meses? Isso aqui não é também um período, querido, esse período não é literal. Não pense 42 meses, 1 ano e meio. Ele fala da perseguição do mundo durante todo o período da igreja, da primeira vinda à segunda vinda de Cristo. É o que se retrata aqui, esses 42 meses. E quando se fala os dons de Deus, que ele não está falando do Israel de Deus, da igreja de Deus, ele está falando daquelas pessoas que na verdade resistem, perseguem na verdade a igreja de Deus. Esse período de 1260 dias não pode ser entendido literalmente, pois o tempo dos gentios deveria começar quando, pastor? No ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelos romanos. Então não dá para você entender isso daqui, né, literalmente, né, como sendo realmente um templo, né, 1260 dias, só os judeus, não tem como entender e nem interpretar dessa forma, tá?
Ah, é, pastor, então esses 1.260 dias é um número simbólico que retrata, na verdade, todos os salvos resgatados desde a vinda de Jesus Cristo, a primeira vinda, a ascensão dele até hoje. Exatamente isso, querido. Quem está no pátio exterior é que está fora do templo, não está dentro do templo. Esses que estão fora do templo estão perseguindo a igreja. Entendeu? Que coisa linda isso daí, né? Argumentos que contribuem para o entendimento de que esse santuário é espiritual e não físico. Não é um santuário, como eu já falei aqui. O Novo Testamento ensina que o santuário de Deus é a igreja e não um prédio. O santuário representa as pessoas que oferecem o incenso da oração, né? Ou seja, é um símbolo de todos os verdadeiros cristãos. O santuário refere-se aos fiéis, enquanto os que estão no átrio exterior não recebem essa proteção. Porque não é um edifício físico, né? As pessoas que estão fora, que não aceitaram a Jesus, que resistiram. Todos os salvos são contados, selados e protegidos. Todos os salvos. É isso que ele quis mostrar para João. Então, tanto o contar como o selar e meditar são figuras da proteção da igreja. Contar, selar, meditar, são figuras da proteção da própria igreja. Assim, a verdadeira igreja na terra, o santuário espiritual, é simbolizado pelo santuário terrenal de Israel. Tá? Então, essa interpretação é fenomenal, é a melhor que tem desse texto aqui. A igreja, a partir do versículo 3 até o 14, a igreja é representada pelas duas testemunhas. Quem são essas duas testemunhas? Olha só que coisa interessante. Uns entendem que essas duas testemunhas é Enoque e Elias, porque eles foram arrebatados, eles não experimentaram a morte, né? Agora, outros entendem que elas falam de Moisés e Elias. Essa descrição tem um rico simbolismo. A verdade, João vê essas duas testemunhas com características desses dois profetas. Por quê? Elias é apresentado no versículo 5, melhor dizendo, se alguém tentar causar-lhe algum dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que intentar contra as suas vidas. Já Moisés é representado no verso 6b. Esses homens têm a capacidade de trancar o céu de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelos, tantas vezes quanto ordenarem. 6b. Então, na verdade, Moisés, a posição da interpretação melhor aqui dos versículos 5 e 6, querido, é que Moisés, ele representa a lei, e Elias, ele representa os profetas. É a representação de toda a igreja. Essas duas testemunhas representam o povo de Deus da terra, a igreja de Deus do mundo, o povo de Deus entre as nações. Aqueles para quem o evangelho é doce, em meio àqueles para os quais o evangelho é amargo. Na verdade, é o que nós enxergamos, eu também entendo assim, né? Que essas duas testemunhas é a figura de Moisés, a lei, profeta Elias, e que ambos simbolizam a igreja do Senhor, toda a igreja do Senhor, tá? A lei e os profetas, porque esse seria o entendimento que João poderia ter dessa visão, né? Essas duas testemunhas falam de uma igreja poderosa, né? E no versículo 4, eles falam aqui, essas testemunhas simbolizam as oliveiras e os dois candelabros que permanecem firmes da presença do Senhor na terra. Essas duas figuras, tanto a figura da oliveira quanto dos candeeiros, elas são encontradas, anote aí, lá em Zacarias, capítulo 4, versículos de 1 a 7, referindo-se a Josué e Zorobabel, que anunciam a palavra de Deus no poder do Espírito para restaurar Israel. Essas duas oliveiras e esses dois candeeiros são símbolos da palavra de Deus proclamada pela igreja. Candeeiro e oliveiras.
tanto a oliveira, que é, né, o verbo encarnado de Deus, e candeeiro, que é a luz. Tanto a palavra, que é a luz. Tá? Então, essas duas testemunhas simbolizam isso, a proclamação da igreja, a própria palavra de Deus sendo pregada. Tá? Não é uma coisa literal não, mas há uma interpretação dessa literalidade, ou seja, de que haverá essas duas testemunhas, que elas descerão lá em Israel, que elas ficarão lá 3 dias, enfim, nós vamos ver aqui na frente aqui. Mas eu estou mostrando para vocês que, na verdade, elas se referem à própria igreja. É uma revelação de Jesus a João, mostrando para ele exatamente o simbolismo, porque era a forma de João entender, que João conhecia Moisés e Elias. Né? Assim, João havia ouvido, né, melhor dizendo, e lido, né, sobre Moisés e Elias, na verdade. Então, era a forma dele entender a totalidade da igreja, a igreja sendo proclamada, e quando fala que ela representa a oliva, que era o sustento, que a oliveira, né, da onde vem o azeite. O azeite vem de quem? Vem do Senhor, da palavra encarnada. Jesus é a palavra encarnada. Né? E aí você vê também os candeeiros. Os candeeiros era a luz para iluminar, a palavra para iluminar. Né? E o candeeiro, ele precisava de quê? De azeite para iluminar. Então é a palavra mesmo proclamada. Então eles representavam isso. A igreja será indestrutível até cumprir a sua missão. O versículo 7 diz: quando eles tiverem então concluído o testemunho que devem pregar, a besta que surge do abismo os atacará e, prevalecendo contra eles, os ferirá de morte. A igreja, querido, até ela completar o trabalho dela, ninguém poderá destruir a igreja. As testemunhas, que somos nós, seremos preservados até concluirmos o testemunho. A proclamação do evangelho é aquilo que mantém a igreja de pé. Sua vocação é adorar a Deus, é proclamar. Satanás não pode deter o avanço da igreja. Né? Então as testemunhas seguem proclamando. E aí a igreja será perseguida e sofrerá a morte. Os versículos 7b até o 9. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que simbolicamente é denominada Sodoma e Egito, onde da mesma forma foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. O espírito do anticristo sempre esteve no mundo. A gente sabe disso, já estudou sobre isso. 1 João capítulo 2, versículo 18, 22. Mas esse espírito de oposição vai se encarnar na pessoa da besta no último tempo e vai perseguir terrivelmente a igreja. Nós falamos sobre isso lá atrás. Né? O anticristo vai fazer guerra contra os santos e os vencerá. Ou seja, o vencer do anticristo é quando ele consegue matar a gente. Só que matar um crente, irmão, matar um servo de Deus, para o inimigo, isso é vitória. Mas para nós, querido, jamais será derrota. Porque o morrer para nós é Cristo. O viver para nós é Cristo, morrer é lucro. Né? Então veja que ele é o homem da iniquidade, ele vai fazer querer ser adorado como Deus, esse anticristo. É essa besta que surge do abismo. Né? Os crentes, ao morrerem, eles estarão, na verdade, vencendo o diabo e esse anticristo. Olha só, o versículo 11 que nós lemos. Entretanto, depois de 3 dias e meio, Deus soprou em seus corpos o espírito da vida, e eles tornarão a ficar em pé, e um enorme pavor tomou conta de todos quantos os viram. A palavra testemunhas, querido, traz o significado de proclamar, de proclamador, de Marte. Tá? Proclamar e ser Marte é praticamente a mesma coisa na palavra grega, no grego. Tá? Então, nem mesmo a matança, né,
do povo de Deus, da igreja, das pessoas, né, dos servos de Deus, é capaz de inibir ou de impedir o plano final de Deus, né? A vitória sobre a igreja será passageira, como diz aqui, 3 dias e meio. Aqui também não é literal, irmãos, né? Essa cidade, quando fala aqui da cidade de Sodoma e a cidade do Egito, né? Isso aqui, a rua, serão expostos na rua principal da grande cidade, que simbolicamente, cidade aqui, irmãos, não é literal, não é a cidade de Jerusalém, nem Roma, tá? Nem é a cidade que diz aqui, é um mundo hostil a Deus e à igreja, tá? A cidade aqui, ele simboliza o mundo, né? Simboliza aqueles que são hostis, aqueles que perseguirão a igreja. Quando ver os filhos de Deus, os servos de Deus sendo perseguidos e mortos, né? Eles vão se alegrar por um momento. E depois disso, então, o mundo sempre teve essa pretensão de destruir a igreja de Cristo. O mundo sempre teve isso, né? Por quê, pastor? Porque a Bíblia diz que o diabo, que o mundo jaz no maligno. O mundo jaz no maligno. Preste bem atenção nisso. O mundo vai festejar o massacre sobre a igreja, achando que ela está livre dessa mensagem, né? E aí você olha para a igreja e a igreja ressurgirá. E a igreja sentará no trono para julgar o mundo. Os acusados serão transformados em terror dos acusadores. É o que diz o versículo 10. Tá? Festejarão, mandando presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham afligido os que vivem na terra. É uma aflição para as pessoas se confrontar com o evangelho chegar ao coração deles. Que evangelho é esse? Por isso que o nosso evangelho tem que ser um evangelho genuíno, irmão, que mostra realmente o pecado, né? Que fala do pecado. Então a gente vê aqui a ressurreição gloriosa da igreja. Esses 3 dias e meio também não é um número simbólico. A igreja que experimentou a comunhão e o sofrimento de Cristo, agora ela experimenta o poder de sua ressurreição. Aí a vinda de Cristo, a ascensão da igreja, serão visíveis para todo mundo. Para todo mundo. E isso está de acordo com os ensinos no 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, tá? Nos versículos 13 e 14, falam sobre o terror indescritível dos ímpios. Aí vem aqui, irmãos, ó. Então, o versículo 12, ouviram uma grande voz que se projetava dos céus e lhe ordenou, subi vós para quê? A ascensão. E elevaram-se ao céu numa nuvem, os seus inimigos as observaram, todo mundo observou a igreja subindo. Naquele momento houve um grande terremoto e desabou a 10ª parte da cidade, 7.000 pessoas morreram nesse terremoto e os sobreviventes ficaram aterrorizados e expressaram glória ao Deus dos céus. O terremoto aqui, querido, também precede o juízo final. Os ímpios que ficarão aqui, eles serão cobertos de terror, eles dão glória a Deus, não porque se convertem, não, igual Nabucodonosor, quantas vezes ele deu glória a Deus, mas não era convertido, não é verdade? Então, aí o anjo toca a 7ª trombeta, a alegria dos remidos e o pavor dos ímpios, versículos 15 a 18. Eu vou terminar aqui, para a gente terminar o capítulo 11. Então o 7º anjo, olha aí, o 7º anjo fez soar sua trombeta e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Na abertura, querido, o céu prorrompe em vozes de exaltação a Cristo. Na abertura da 7ª trombeta, houve silêncio no céu em virtude dos terríveis juízos que desabariam sobre os homens. Agora, com a 7ª trombeta, chega a parousia, que significa, né, a visão, a presença, né, da glória do Senhor, o triunfo final da igreja. É a noiva,
né? É com a chegada da noiva na casa do Pai, os céus prorrompem em gritos de alegria, de exaltação. Meu Deus do céu, esse está chegando, meu irmão. O reinado vitorioso e eterno de Deus e do seu Cristo é proclamado no céu. Que coisa maravilhosa, a igreja é glorificada, a igreja é honrada, se prostra e adora a Deus. E aí você vê, querido, como que as coisas aqui, graças te damos, e declaram, né, os 24 anciãos que estavam assentados, né, de fato as nações se enfureceram, chegou todavia a tua ira, eis que é chegado o tempo de julgar os mortos e de recompensar os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e a hora de destruir os que assolam a terra. Nesse momento se abriu o santuário de Deus dos céus, e ali foi observada a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo. É um momento, sabe, maravilhoso. Enquanto os santos estão dando graças, os ímpios estão enfurecidos. Enquanto os santos recebem galardões, os ímpios são destruídos. O dia do juízo será o dia da glória, de glória para os santos, queridos, mas o dia da ira de Deus para os ímpios. A igreja no céu em comunhão íntima com Deus, em contraste com os ímpios sendo atormentados. Essa é a figura que nós vemos aqui, né? O santuário está aberto, né? Não há nada mais encoberto, escondido. A arca é o lugar de encontro com Deus, é onde a glória de Deus está presente, simboliza. A arca no Velho Testamento simbolizava exatamente isso, a arca da aliança, a presença de Deus, a presença de Deus. E para os ímpios, querido, o símbolo da graça é um símbolo de ira, né? Então eu quero terminar aqui perguntando a você, quem é você? Santuário de Deus ou átrio exterior? Você está dentro ou você está fora? Quem você é testemunha fiel? Você é uma testemunha fiel ou um amante do mundo? Onde você estará quando a 7ª trombeta tocar? Você estará no santuário aberto de Deus ou atormentado pelos flagelos? É para nós pensarmos sobre isso. Amém? Então terminamos aqui o capítulo 10, os capítulos 10 e 11 da carta de Apocalipse, né? E vamos no próximo estudo, capítulo 12 e 13. Se Deus quiser, o dragão ataca a igreja. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Quero louvar a Deus pela sua vida, para a glória de Deus. Continue aí estudando, releia esses 2 capítulos, pare, medite neles. Qualquer dúvida, mande para nós estamos aqui para abençoar a tua vida, ok? Um beijo no coração, compartilhe com todo mundo esse link aí, tá? Esse vídeo, para a glória de Deus, e vamos crescer e vamos estar preparados para essa trombeta que está praticamente aí na porta para tocar, tá bom? Um beijo no